Olá, eu sou Sara Martins e você está no canal TPM Tempo para Mudar. Aqui nós falamos do cotidiano da nossa vida à luz da palavra de Deus. Eu tô um pouquinho rouca, mas eu não queria deixar de gravar vídeo aqui para vocês. Então foquem na mensagem e ignora a minha rouquidão, tá bom? E hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 39:12, que diz assim: Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. E aqui, nesse contexto, está contando a história de José, que é assediado pela mulher de Potifar. Ela o assedia, ela quer que ele se entregue para ela, ela quer que ele traia, ali o contexto em que ele vivia, a amizade dele com Potifar. Ela quer que ele se deite e que, além de ele trair o amigo, o seu senhor ali, ela também queria que ele pecasse contra Deus. Então era um contexto de tentação e ela ali se lança nos braços de José. Mas José, corre, mete o pé. Ele foge dela. E hoje, nesse contexto, nós podemos dizer que muitos homens até tirariam sarro de José. Como assim? Ela estava ali pronta para você e você fugiu. Mas José, ele entendeu que aquilo era algo que não agradava o coração de Deus. Então ele fugiu para que ele não pecasse contra o Senhor, porque ele sabia que ali a tentação poderia vencê-lo. E muitas das vezes nós não entendemos que fugir da tentação é espiritual. Alguns pecados nós só conseguimos vencer fugindo dele e não dando chance para que ele acesse os nossos olhos. E isso não é uma covardia ou uma espiritualidade fraca. Isso é sabedoria e discernimento de Deus. Isso não é falta de Deus ou uma pessoa de pouca fé ou uma pessoa que não está firme. Quando nós vemos alguém fugir de uma tentação, não é porque aquela pessoa ela é fraca espiritualmente, mas é porque ela é forte o suficiente para discernir as suas fraquezas, para discernir aquilo que pode levar ela a pecar contra o Senhor. E ela foge, porque o desejo dela é manter o seu caráter irrepreensível diante de Deus, manter o seu relacionamento com Deus puro. E nós precisamos ter uma aliança com os nossos olhos. Muitos dizem que os olhos é a janela da alma, que os olhos é o primeiro que nos atrai para as coisas. Já ouviu dizer comi com os olhos? Você olha uma vitrine e você primeiramente escolhe com os olhos. Depois que você vai tocar, comer, desfrutar. Então primeiro você escolhe com os olhos, você cobiça com os olhos, tudo começa nos olhos. Então nós precisamos ter uma aliança com os nossos olhos, para que os nossos olhos saibam o momento que eles precisam fugir do mal. Os nossos olhos precisam saber o momento de se fechar diante do mal, para que aquilo não seja uma atração para nós. Os nossos olhos precisam saber a hora de fugir da aparência do mal, que muitas vezes pode ser muito convidativa para nós. O diabo, ele não vai vir oferecendo para você um doce cheio de larvas por cima, que você olha e você pensa assim: nossa, que doce nojento, isso aí tá estragado. Olha o tanto de larva em cima, isso aí já tá podre. Sabe, o diabo não vai vir te oferecendo um prato assim, um doce assim. Ele vai vir te oferecendo um doce que por fora ele está lindo, um prato que ele está lindo. Sabe, ele vai vir te oferecendo um doce que aquele recheio por cima tá perfeito, que aquele morango de decoração foi escolhido com delicadeza e perfeição, que você olha e você não resiste. Você fala: eu preciso disso.
Eu preciso tocar, eu preciso morder, eu preciso sentir o gosto. E sabe qual é o problema? Que dentro daquele doce estão as larvas. Elas não aparecem, elas estão lá dentro quietinhas e discretas. Mas na primeira mordida, elas saem alvoroçadas para fora. O problema é que na primeira mordida, nós já fomos contaminados. O problema é que na primeira mordida, nós já nos contaminamos. E é por isso que nós precisamos treinar os nossos olhos a fugir da aparência do mal, para que nós não venhamos cair na tentação de fazer a primeira mordida, para constatar depois que estava podre por dentro. Porque muitas vezes, e na maioria delas, a tentação que o inimigo vai nos oferecer, ela é convidativa. Os nossos olhos vão querer contemplar e desejar aquilo. Então nós precisamos treinar primeiramente os nossos olhos a fugir da aparência do mal, a fugir das tentações que são colocadas na nossa frente. Fugir rapidamente, não ter tempo para olhar e contemplar, mas assim que é oferecido, os nossos olhos desviam daquilo que Satanás está oferecendo para o sangue derramado na cruz. Os nossos olhos se desviam daquilo que está na nossa frente para a cruz de Cristo, que foi ali derramado o sangue do Cordeiro, que pode nos capacitar a fugir da aparência do mal. No Velho Testamento, nós conseguimos ver uma doença que ela era muito contagiosa, que é a lepra. E o mal, ele é como a lepra. É a própria representação. Quando alguém ficava leproso, ele era jogado dentro da caverna. Porque qualquer contato, qualquer sinal de contato, você poderia ser contaminado. Então o mal é como uma lepra. Qualquer toque, qualquer contato com ele, você pode vir se tornar um leproso. Naquela época, só abraçava um leproso, só dava a mão para um leproso, só se unia a um leproso quem era leproso ou quem queria se tornar um leproso. Que eu tenho certeza que ninguém queria. Tanto que a palavra de Deus nos mostra o quanto um leproso ele era rejeitado, o quanto as pessoas tinham medo dele, porque ele era impuro, porque ele era contagioso. E aquilo se alastrava rapidamente aonde ele tocava. As pessoas que tocavam num leproso rapidamente, elas poderiam ser contaminadas. Então, só abraçava um leproso quem queria se tornar um leproso também. Não abrace o mal. Não chegue perto, não abra brechas, não permita que tenha brechas na sua vida, para que o mal possa adentrar e deixar leproso o seu coração diante de Deus. Tem uma frase do Charles Spurgeon que diz assim, eu vou ler para você. As asas de uma pomba, para mim, podem ser mais úteis que a mandíbula de um leão diante de uma tentação. Olha que lindo isso. Charles Spurgeon ele está dizendo que diante de uma tentação, ele prefere ser uma pomba e ter asas para voar para longe dela do que ser um leão e tentar batalhar com ela e rugir para ela. Porque tem certas tentações na nossa vida que nós não devemos tentar batalhar contra elas, mas nós devemos, como uma pomba, abrir as nossas asas e voar para longe. Voar para os braços de Cristo e pedir incansavelmente que o Senhor nos proteja. Fugir para o centro da vontade de Deus. Fugir para o relacionamento com Deus. Fugir para o secreto com Deus. E fugir da própria aparência. Então, que assim como Charles Spurgeon descreveu, que nós possamos, diante de muitas tentações, não querer se achar o bambambam espiritual e rugir diante da tentação, mas de ser uma pomba pequenininha, mas que tem asas para voar para longe da tentação. Isso nos vai ser mais útil do que nós queremos enfrentar cara a cara a tentação e tentar fazer com que ela fuja de nós. E ali no versículo, no final ali diz, deixando o manto na mão dela. Diante
de você estar ali fugindo daquela tentação, pode ser que você deixe algumas coisas para trás. Diante da fuga da tentação, nós podemos deixar coisas até que julgamos valiosas para nós. Coisas que muitas vezes a gente não queria perder, mas alguma coisa vai ficar para trás. Nessa fuga, nós muitas vezes acabamos deixando algo para trás, assim como José, deixando o seu manto. Naquela época, as roupas não eram tão acessíveis como são para nós hoje. Ter uma capa era algo valioso, era algo útil. Era de grande valia, porque as peças eram escassas. A roupa era escassa. Não era como no tempo de hoje que nós temos, sabe, inúmeras peças dentro do nosso guarda-roupa para escolhermos qual look nós vamos para cada culto de domingo. Não era dessa forma que funcionava. Para José, houve um prejuízo perder aquela capa. Mas que assim como José, nós possamos deixar coisas irem diante da tentação. Que nós possamos deixar coisas que fiquem para trás diante da fuga da tentação, para que o nosso caráter se torne irrepreensível diante de Deus. Porque nada é mais valioso que o nosso caráter diante de Deus. Nada que venhamos deixar para trás é mais valioso do que o nosso caráter diante de Deus. E sabe, gente, nenhum laço de amizade, nenhum relacionamento nessa terra, nenhuma riqueza, nada disso pode nos afastar da sábia determinação de fugir do pecado. Nada disso pode nos afastar da sábia determinação de fugir do pecado, de nos manter firme diante de Deus, de manter o nosso relacionamento com Deus puro, sincero e irrepreensível. Então que nada possa valer mais para nós do que o nosso desejo de agradar o Senhor. Que nada venha nos impedir amizade, relacionamento, riqueza, que nada dessa terra possa nos impedir quando estamos determinados a fugir da tentação. Que deixe coisas para trás, mas que o seu relacionamento com Deus permaneça firme, permaneça puro. Que você possa chegar diante da presença de Deus e dizer: Senhor, eu perdi coisas valiosas para mim, mas eu não pequei contra ti, mas eu não caí na tentação, mas eu não comi o doce podre. Melhor você chegar diante de Deus sem a sua capa do que você chegar diante de Deus com a boca e o corpo cheio de larvas. É melhor você chegar diante de Deus sem coisas que você julgava valiosa para você, de coisas que você julgava que eram úteis e importantes para você, que eram de muita utilidade, coisas que eram de muita valia para a sua vida. Muito melhor você chegar sem nada nas mãos diante de Deus do que chegar com o coração leproso, com o seu corpo, com a sua alma, com o teu espírito contaminado pelo pecado. Nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas da luxúria da carne nós devemos fugir, porque elas definitivamente, muitas vezes, são mais fortes do que nós. Nós devemos resistir, sim, ao diabo e ele fugirá de nós, sim. Mas das luxúrias da carne, dos desejos da nossa carne, desses nós precisamos fugir. Porque definitivamente podem ser mais fortes do que nós. Pode acontecer de cairmos. Os desejos da nossa carne podem vencer, pode se sobressair. Se nós não entendermos esse princípio de fugir da aparência do mal. E de que mesmo nessa fuga, deixando coisas importantes para trás, nada é mais importante do que o nosso relacionamento com Deus, do que o nosso caráter diante de Deus. Muitas coisas vão ficar para trás diante da fuga do pecado. Às vezes uma amizade, às vezes uma parceria, às vezes um trabalho, sabe? Tantas coisas que nós podemos julgar valiosas
Quando nós precisamos fugir do pecado, nós vamos ter que deixar para trás, para que algo mais valioso seja firmado em nós, seja estabelecido no nosso coração, que é o nosso relacionamento com Deus, que é a nossa conduta diante de Deus, que é glorificarmos o nome de Deus, assim como José glorificou. Então seja forte e comece a ter um alinhamento com os seus olhos, para que os seus olhos não venham te atrair para aquilo que não condiz com a palavra de Deus, para que os seus olhos não venham ser traiçoeiros com você e te fazer contemplar coisas que não agradam ao Senhor e que podem te levar ao caminho da perdição. Amém? Essa é a palavra que eu tenho hoje para você. Eu espero que possa ter sido abençoada para a sua vida. Eu espero que possa ter penetrado no seu coração. Que ela possa ter lavado você assim como me lavou. E assim como penetrou e falou no meu coração, que possa falar no seu também. Repito mais uma vez. Perdão pela minha voz rouca, mas que nós possamos dar foco na mensagem, né? Nessa mensagem que o Senhor, sabe, decidiu trazer para nós hoje, mulheres de Deus. Então, que nós possamos fugir da aparência do mal e que nós possamos manter o nosso relacionamento com Deus puro, porque Ele deseja mulheres puras diante dEle, mulheres irrepreensíveis, mulheres que têm o seu coração rendido a Ele e mulheres que estão alinhadas com os seus olhos e com o seu propósito, que é glorificar o nome de Deus, que é fazer com que os seus olhos contemplem a cruz. Essa é a mensagem de hoje, esse é o vídeo de hoje. Então, se você gostou, se você foi abençoada, compartilhe para que outras mulheres também sejam abençoadas por essa mensagem. Curta, deixe seu comentário para me ajudar e se inscreve no canal se você não é inscrito e vem fazer parte desse grupo de mulheres que entende que enquanto nosso Senhor não volta, ainda há tempo para mudar. E enquanto nosso Senhor não volta, há tempo de você alinhar os seus olhos. Há tempo de você treinar os seus olhos para que Ele fixe aonde realmente importa, que é para Jesus, que é para a cruz, que é para agradar o coração de Deus. Amém? E é isso, mulheres. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!